Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 119, de 180. Nos problemas da posse. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram à paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram insanos. Supunham-se donos das criaturas que amavam e, ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las sob golpe homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias da fome e vínculos da morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos e, enceguecidos na megalomania de poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram, desorientados e infelizes, nas trevas que amontoaram em si mesmos, com imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida, sem a presunção de te assenhoares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda, com o apóstolo Paulo, que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo, e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos em mais uma lição deste livro, Palavras de Vida Eterna. Agora com o capítulo 119, um capítulo que tem o título Nos Problemas da Posse. Esse capítulo foi intitulado porque ele vai falar da posse de todas as formas. São equívocos que trazemos e que aplicamos nesta vida, infelizmente. E para dar início, Emmanuel utilizou esta passagem quando Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, versículo 7. Paulo disse: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo se referia naturalmente mais ainda pelas coisas materiais. E
porque as coisas materiais ainda são muito presentes na nossa vida. E vejam que parece que é atualíssima esta mensagem. Mas muitos de nós ainda queremos não acreditar nisto. Então, Paulo diz com todas as letras, não precisa de interpretação outra. Diz que nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. A única coisa que levaremos são coisas do nosso crescimento interior, a nossa elevação espiritual. Ou seja, nós nascemos sem roupa, não foi assim? E voltaremos com roupa, na verdade, porque é preciso cobrir as partes íntimas. Mas, se fosse o caso, poderíamos também ali somente tampar de rosas, como muitas vezes é feito. E Emmanuel começa a nos esclarecer todos os tipos de posse que nós temos nesta vida. Então, Emmanuel começa dizendo, não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material. Então, ele está nos fazendo um convite para que nós não venhamos a ficar presos, encarcerar, ficar presos a esses patrimônios transitórios do plano material. É ficar preso ao carro, é ficar preso à sua casa, é ficar preso à sua fazenda. Esses são os patrimônios materiais. Aliás, tem pessoas que ficam presas por pequenas coisas, inclusive. E ele diz, por que nós não devemos ficar presos a isso? Porque muitas vezes, diz ele, não passam de sombra coagulada em torno do coração. Então, aquilo que muitas vezes você pensa que é amor, é uma sombra coagulada em torno do seu coração. É um apego. Você está tendo aquilo como se fosse uma propriedade sua. E aquilo não é seu. Aquilo é uma coisa transitória. Ah, mas eu consegui com o meu trabalho. Ótimo. Mas podemos dizer que foi Deus que te deu. Emprestado. Então que passemos a ter esta visão de que tudo é transitório na nossa vida. Tudo é transitório. Aqui, muitas vezes, a gente vê pessoas que a gente vê em canais de televisão que denominam de acumuladores. São pessoas que vão acumulando coisas até imprestáveis, para não dizer lixo, não é? Então, essas pessoas vão acumulando. É onde, no raciocínio equilibrado, você pensa, mas por que essa pessoa está acumulando na sua casa lixo? E ele sempre tem uma desculpa para dizer por que ele não joga aquilo fora, ou porque ele não deixou de pegar aquilo na rua, que alguém jogou fora, ele trouxe para sua casa. Na outra parte, Emmanuel continua dizendo, observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram à paixão da posse, nos territórios do sentimento. Então aqui agora, ele já coloca a questão do nosso sentimento, que todo é sentimento. A paixão da posse, ela pode ser então por coisas materiais, podem ser por pessoas também. Então, e uma posse também daquilo que nós acreditamos ser as coisas. Então, nós temos a posse do nosso orgulho e achamos que o que nós temos é bom, que não precisa ser mudado. E, na verdade, nós precisamos de mudar, não é?
assim como a inveja, assim como a maledicência. Então, esse sentimento tem que ser trabalhado. Continua dizendo, muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram insanos. Então aqui ele está se referindo quando os pais, por exemplo, eles têm um comportamento inadequado em relação aos seus filhos. Acha que os filhos são propriedades suas, por exemplo, e aí eles os têm como propriedades, não como espíritos eternos, como criaturas que ele deva ensinar a seguir em frente. Então, o que acontece? Esses pais entram em ruína e levam também os seus filhos e esposas, se for o caso, não é? Continua dizendo, supunham-se donos das criaturas que amavam. É exatamente o que nós antecipamos. Então, supunham-se donos das criaturas que amavam. E ante os primeiros sinais de emancipação, a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las, sob golpe homicida. Então, aqui acontece muito quando o pai e a mãe estão ali tendo seus filhos de forma dura, incisiva, está fazendo aquela criação. E quando a criatura tem uma certa idade e que se mostra ali não a favor daquelas colocações do pai ou da mãe, daquela forma arrogante, daquela forma bruta de viver, então o pai ou a mãe coloca o filho para fora de casa, não é? Ou então o filho sai de casa. Então vem aí o golpe homicida, isto é exatamente que pode até acontecer de vias de fato, que pode vir até acontecer de matar mesmo, haver um assassinato, não é? Então, acontece muito com marido e mulher, não é? Quando a mulher já cansada daquela situação, ela quer sair daquela situação e muitas vezes o marido ainda não quer. E ocorre todas essas tragédias que nós estamos cansados de ver. Continua dizendo Emmanuel, julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias da fome e vínculos da morte. Então, esses bens passageiros, nós podemos encarar como os bens materiais, como também os bens pessoais. Porque hoje você está aqui com uma pessoa. Então, ela é um bem, mas ela é uma pessoa, assim como você. E amanhã você já não está mais com ela. Você pode até voltar numa outra vida com ela, em outra situação. Mas é passageiro também. Porque vocês escolheram estarem juntos nesta vida. Talvez na outra nem virá. Não é? Então, julgavam-se proprietários absolutos. Então, a pessoa diz assim, minha mulher, ou meu marido, com a forma de posse. A forma de posse, e não uma forma amorosa, o que é muito diferente, não é? A gente vê quando a criatura fala. Quando ela fala, ela está externando aquilo que vem do fundo do seu coração. Continua dizendo Emmanuel, presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Então a pessoa presumia que ela era autoridade ali máxima naquele lar, por exemplo, ou naquela empresa, que se fosse o caso. Embora nas empresas hoje não tenha espaço para isto, não é? Mas em casa ainda acontece muito da pessoa dizer que aqui eu que ponho as coisas materiais, eu que trabalho, eu que ganho,
ou eu ganho mais, então eu tenho que mandar. Não é assim? E aí ela age com violência e fortalece o império da violência. Continua dizendo Emmanuel, superestimavam os próprios recursos e, enseguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Então a criatura se achou muito importante, né? Superestimou os próprios recursos. Ela estava enseguecida da megalomania, porque se achava o máximo do poder transviado e agravou junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Então, ela abriu essa porta e por ela foi a crueldade e a ignorância. Continua, todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram. Ora, então todas essas pessoas que estão dominadas pelo orgulho, despertaram. Despertaram foi quando vieram a falecer, desencarnaram e depois despertou. Só que esse despertar muitas vezes demora, principalmente para essas pessoas. Não é desencarnar e despertar automaticamente. Muitas vezes ela demora a acreditar, a perceber, melhor dizendo, de que está viva, viva como nunca, e que ela não detém nenhuma dessas posses mais. Não tem mais seu carro, a sua casa, a sua fazenda, a sua mulher, seus filhos, não é assim? Então, eles despertam do outro lado da vida. Como? Desorientados e infelizes, nas trevas que amontoaram em si mesmos, com um imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Então, não é que ela foi para o inferno está dentro dela. Como ele colocou aqui, ó, nas trevas que amontoaram em si mesmos. Então, ela está com esse sentimento de treva ainda, com esse orgulho de que era dona e quer continuar sendo dona ainda daquelas pessoas, daquele carro, daquela fazenda, enfim, das coisas materiais. E aí esse despertar é o princípio, mas ainda tem muito o que fazer para que ele possa se reabilitar. Muito o que fazer. Emmanuel continua dizendo, usa as possibilidades da vida, sem a presunção de te assenhorares daquilo que Deus te empresta. Então, assenhorar significa ser dono, ser propriedade sua. Então você tem que usar essas possibilidades da vida, de todas as possibilidades, materiais, pessoais, todas, que te felicite, ou seja, que te dá prazer, não é? Que Deus te empresta. Porque Deus é que está te emprestando. Você nasceu, você não tinha nada e vai voltar sem nada. Não é assim? E na conclusão, Emmanuel diz, nessa ou naquela vantagem efêmera, olha, o que é vantagem efêmera? Passageira. Então a vantagem é um bem que você tem, que é passageiro. Não é? A presença de uma pessoa é passageira também. Então, nessa ou naquela vantagem efêmera, que te felicite o caminho entre os homens. Então, de uma forma ou de outra, você é feliz em caminhar entre os homens por aquilo que você tem, pela família, pelos filhos, não é? Pelos pais, pelas coisas materiais. Você tem que recordar com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo. E manifesta, ou seja, ele confirma e que nenhuma delas poderá levar dele. Então você não poderá levar seu carro, sua casa, sua fazenda, você não pode levar consigo
a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, não é? Você pode até desencarnar junto dele. Mas naquele momento que você desencarna, você pode não estar mais junto dele. Porque cada um tem a morte de acordo com a vida que levou. Não é? Você pode até reencontrá-lo após a morte. Mas não significa que naquele momento que você morreu junto com ele, por exemplo, que você vai estar junto com ele. Querido amigo, querida amiga, obrigado por ter me ouvido, obrigado por me ajudar aqui a continuar tendo esse trabalho e que nós possamos trazer para a nossa vida diária, todos os dias, em todos os momentos, esta lição, porque essa lição ela é de suma importância para que nós possamos não ficar enceguecidos com as coisas do mundo. Quando a gente fica pensando nessas coisas do mundo, trabalhando só para elas, nós não temos tempo para as coisas espirituais. É por isso que Jesus, certa vez, disse que era mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus. Por quê? Muitos acharam que isso significava que os ricos não iam para o céu. Não é nada disso. É porque é muito difícil você ter uma riqueza material, conduzir essa riqueza sem apego. É muito difícil. E é muito difícil ainda conduzir essa riqueza, você também tendo um tempo para as coisas espirituais. Não ficar ali somente tomando conta daquelas coisas materiais. Porque quanto mais dinheiro se tem, mais tempo você tem que dedicar para controlar estes bens, não é? Se você tem uma casa de aluguel, então você precisa de um tempo pequeno para você controlar esse bem, não é assim? Mas suponhamos que você tenha 10, 20, 30 casas, uma grande empresa. Perceberam? Então acaba que o seu tempo é consumido por essas coisas materiais. Razão pela qual a gente tem que tomar muito cuidado. Mais uma vez, muito obrigado e até mais ver. Fique com Deus.